É sabido de há muito tempo, na história da humanidade, que, em se falando de revelações, grandes revelações de grandes missionários, localizamos na linha do tempo, em primeiro lugar, Moisés, que trouxe a primeira grande revelação. A julgar pelo tempo, pela época em que viveu Moisés, compreendemos que ele lidava com um povo cujo primitivismo era deveras acentuado. É de se compreender que Moisés, em primeiro lugar, no Decálogo, trouxesse leis divinas que visassem, a princípio, conter aquele exagero de primitivismo. Temos, então, não matarás, não roubarás, preceitos que visavam conter aquele exagero. Quando Moisés falou na lei de talião, olho por olho, dente por dente, recordo-me de ler algumas vezes algumas coisas interessantes a esse respeito, que, por exemplo, aquele que estivesse em sua residência e o teto caísse, matasse seu filho, poderia matar o filho do arquiteto que havia construído a casa. Ou seja, a lei de talião veio conter o exagero do povo, pelo menos para dar-lhe uma primeira diretriz de equivalência, para conter a desproporcionalidade da agressão e do primitivismo daquele povo. Mas vejamos, é a primeira das revelações. Quando vem Jesus Cristo dar a segunda revelação, e diz ele expressamente, não vim destruir a lei, mas dar-lhe aplicabilidade, compreendemos que, se Moisés falou olho por olho, dente por dente, e Cristo falou amai os vossos inimigos, parece diferente. Mas se, no entanto, Cristo disse que não veio destruir a lei, mas em sim dar-lhe aplicabilidade, entendemos que a interpretação destas palavras do Cristo só pode se voltar para o fato de que ele era um continuador. Ele estava acompanhando o Cristo, as condições de evolução da humanidade. Eis que no tempo do Cristo a humanidade havia evoluído em relação ao que era no tempo de Moisés. Então vinha ele dar a continuidade do processo evolutivo da humanidade. Portanto, ele não vinha destruir a lei, ele vinha apenas atualizá-la, porque o povo já estava capaz, na ocasião, de compreender a sua lei, a lei de Cristo. A questão deveras interessante é que, quando abrimos o Evangelho segundo João, expressamente no capítulo 14, versículo 15 em diante, observamos as seguintes palavras do Mestre: se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis porque permanece junto de vós e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, venho para vós. Quando vemos essas conhecidíssimas palavras do Cristo no Evangelho segundo São João, entendemos a grande questão. Em primeiro lugar, quando ele fala em Paracleto, que vem da tradução do Haroldo Dutra Dias, diretamente dos manuscritos dos escribas, direto do grego, entendemos aqui, em nota de rodapé, que Paracleto significa alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, defensor do réu, advogado, intercessor, alguém que exorta, instrui. Ao analisar estas palavras sobre a ótica lúcida da doutrina espírita, observamos uma coisa muito interessante. Ele expressamente diz aqui que enviará um outro mensageiro futuramente. Isso aqui é claro. E estará convosco para sempre. Por que falou ele, o Cristo, que este Paracleto estaria convosco para sempre? Por certo, não seria um ser imortal, fisicamente. Eis que o próprio Cristo
não era o corpo físico imortal, tanto que foi crucificado e a história nós já conhecemos. Ficará convosco para sempre nos leva a crer que não é um personagem físico, mas e sim, a interpretação que daqui ressalta é que se trata da doutrina que ficaria conosco para sempre. E uma coisa é clara, ele não diria isso se a doutrina pudesse ser idêntica à sua, apenas a mesma coisa, sem variações. Deveria ser algo que precisasse ser dito no futuro, que naquele momento a humanidade não estaria apta a receber. Ele diz, a fim de que esteja convosco para sempre. Este é o ponto principal. A solução do enigma, do aparente enigma, encontramos no mesmo Evangelho de João, capítulo 16, quando no versículo 12, Cristo diz as célebres, famosas e claríssimas palavras para quem tem olhos de ver. Disse o Cristo, ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir, e vos anunciará o que há de vir. A grande questão que daqui ressalta para quem adquire os sábios ensinamentos interpretativos da doutrina espírita é o seguinte: quando Cristo diz, ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora, não podeis suportá-la, não podeis transportá-la para o futuro, é evidente aqui que as coisas que Cristo não podia dizer pelo fato da evolução da humanidade não estar ainda capaz de suportar esse ensinamento ou estes ensinamentos, certamente não poderiam ser similares aos que ele trouxe, porque senão seria redundante. Obrigatoriamente o Cristo deveria trazer algo deveras novo, ainda que completasse o seu ensinamento, porque naturalmente ele não iria se contradizer. Ele não quis dizer aqui que traria um ensinamento que combateria ao próprio ensinamento dele. Isso seria absurdo e ilógico. Mas aqui fica claro que o ensinamento seria tão diferente, que nós, naquela ocasião, não estaríamos aptos a suportar. Esse é o grande ponto. Por que não estaríamos aptos a suportar naquela ocasião? Porque seriam ensinamentos deveras revolucionários para aquela época em que Cristo viveu. Mas ele aqui deixou claro um ponto crucial. Tudo o que havia de ser dito, ele não o disse. E ele declarou, não disse tudo. Ficou faltando algo a dizer que no momento a evolução da humanidade não permite. Tem um ponto ainda mais elucidativo do que esse, que vem nos versículos seguintes, quando diz ele, quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir, e vos anunciará o que há de vir. Não falará de si mesmo? Temos duas interpretações. Uma absurda. O Cristo iria enviar um Espírito de verdade que não falaria por si mesmo. Falaria por Deus? Não. Senão, Cristo diria, vos enviarei o Espírito de verdade que trará as palavras de meu Pai, assim como eu as trouxe. Mas ele não disse isso. Ele não disse isso. Ele disse que o Espírito de verdade não falaria por si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir. É natural que aqui se compreenda que se ele não estaria falando de si mesmo, por certo estaria falando, ouvindo de outrem. Esse outrem poderia ser, como de fato veremos adiante que é, a falange de espíritos protetores, os espíritos santificados, os espíritos dos santos, que mal interpretado transformou-se no Espírito Santo, como se fosse uma entidade única. Entendemos aqui que esta revelação
ficaria para sempre porque viria em forma de uma doutrina. E certamente seria enviada por um colegiado, por um agrupamento. Eis que aqueles que iriam falar, ou aquele que iria falar, não falaria por si, mas falaria de tudo o que ouviu. Estas palavras nos fazem acreditar num ponto crucial. Qual é a terceira revelação? Para responder a esta pergunta, qual é a terceira revelação, teremos que seguir uma linha de raciocínio lógico. Se o Cristo disse, vós não podeis suportar as revelações que eu vos tenho a dar, e enviarei no futuro outrem que trará estas revelações. Eu pergunto, a humanidade estava numa condição social, cultural, jurídica, humana, científica, de evolução médica, extremamente rudimentar. Convenhamos que a humanidade, naquela ocasião, encontrava-se num plano bastante rudimentar. Se pensarmos 1000 anos depois de Cristo, no ano 1000, portanto, pensaremos que a humanidade praticamente não se modificou. A evolução científica, tecnológica, a evolução da medicina, das artes, a evolução da humanidade muito pouco se modificou da época de Cristo. Ou seja, se Cristo disse que precisava de novas condições para trazer maiores explicações de sua doutrina, porque, vejamos, Cristo não iria contradizer a sua doutrina, iria apenas trazer revelações novas que certamente complementariam, mas que não seriam contraditórias. Mas, no entanto, na época a população não estava pronta a receber. 1000 anos depois, também não estava pronta a receber. 1200, 1300, 1350 anos depois de Cristo, praticamente que a humanidade não se modificou. Aí vem a grande questão. Quando a humanidade começou a apresentar condições para que viesse uma nova revelação mais completa, mais extensa e mais de acordo ao ensinamento do Cristo ampliado dentro de seus pressupostos e seus princípios? Quando? Para descobrir quando, temos que entender que, apesar de Shakespeare, apesar de Leonardo da Vinci terem vindo em épocas recuadas com a visão inovadora, transformadora, é fato que naquela época muito pouco se fez em termos de desenvolvimento real da humanidade. Encontramos, por exemplo, uma explosão artística em final do ano de 1600, com a chegada, por exemplo, de Johann Sebastian Bach, de Vivaldi, de Handel, de Telemann, para falar da parte musical. Vemos inovações na área das artes, do conhecimento, muito discretas ainda, apesar da grande revolução na música. Mas entendemos que o principal evento caracterizador de um novo desenvolvimento na humanidade foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa permitiu, em 1789, o começo do surgimento de nova ciência, de nova visão do mundo, positivismo, mas começamos raciocinando pelo surgimento da sociologia. A sociologia só pôde se manifestar como estudo de ciência social, no momento em que a humanidade podia mudar de posição social. O pobre, trabalhando, construindo e usando de seu engenho, poderia galgar posições. E isto somente com a Revolução Francesa. Portanto, a Revolução Francesa inaugura uma nova linha de pensamento. Vem justamente na imediação temporal, vem justamente Napoleão, rompendo todos aqueles paradigmas, surgindo novos textos jurídicos, novos códigos civis e etc. Encontramos, nessa época, uma ruptura muito grande.
o positivismo justamente como ciência, como análise, como forma de sistematizar o conhecimento, de catalogar, de comparar, análise racional, o uso da razão, o surgimento das novas concepções em termos de astronomia, de planetas, de terra, de sol, de sistemas, começou aí. Aí é que a humanidade começa a respirar das trevas da Idade Média. E aí percebemos uma coisa. Augusto Comte, aquele justamente o desenvolvedor do positivismo, vem a desencarnar em 1857, justamente o ano em que se publica o Livro dos Espíritos, exatamente 1857. Estamos quase na metade do século XIX, no momento em que a tecnologia começa a surgir, as fotografias já ensaiam seus primeiros passos, estamos na imediação de novas formas de tecnologia inovadora, estamos nas imediações da luz elétrica, do telefone. Décadas depois irá surgir o automóvel, a forma de produção fordiana, de sistemas de desenvolvimento. Temos uma revolução tremenda. E é justamente nessa fase que o conhecimento humano passa a ser mais sério, mais científico, passa a buscar as explicações dos fenômenos. Numa época em que surgiram religiões como o protestantismo ou o catolicismo, naturalmente o catolicismo muito anterior ao protestantismo, mas no momento em que surgem determinadas religiões, não digo o budismo, que é milenar, mas todo o surgimento dessas religiões veio de uma época em que não havia possibilidade de se levantar um dogma e se comprovar cientificamente esse dogma. Aquilo que se dizia, a ciência não tinha recursos, a medicina não tinha recursos para combater ou para aceitar ou para nada. Ela era obrigada a acatar tudo aquilo que se dizia. Já no século XIX, a humanidade começou a adquirir um senso muito mais crítico, cujo senso crítico, científico, analítico, a filosofia começou a se modificar. A partir daí, todos os novos experimentos foram dando asas ao desenvolvimento do século XX. Portanto, entendemos que, pela primeira vez, desde a época de Cristo, encontra-se a humanidade apta a uma revelação mais ampla, mais comprovada, de forma a suscitar questionamentos científicos, questionamentos metodológicos. É aí que vem o Espiritismo. É aí que vem a terceira revelação. A terceira revelação é o Espiritismo. A doutrina espírita, que não é de Kardec, é dos espíritos. Eis que Kardec se utilizou de mais de 1.100 médiuns ao longo do mundo. Ele era poliglota, falava 5 idiomas, Kardec. Utilizou-se de médiuns ao longo do mundo, onde ele enviava as mesmas perguntas sobre todos os assuntos relacionados à vida humana, e estes médiuns respondiam através das respostas que os espíritos lhes davam por meio da psicofonia, da psicografia. E os médiuns enviavam estas respostas para Kardec. Esse é o primeiro ponto. Kardec, com aquele conjunto de milhares de respostas, começou a perceber que alguns espíritos que na época de encarnados eram pessoas ignorantes, não mudavam de condição em sua ignorância quando desencarnavam. A desencarnação não os santificava. A desencarnação não os tornava sábios. Aquele que não sabia falar francês não aprendia francês porque desencarnou. Então começou a perceber Kardec que as respostas guardavam relação com a evolução dos espíritos que as transmitiam. A maneira de utilizar-se da língua, a forma de usar a redação, a correição de sintaxe, as palavras, a forma como a mensagem era transmitida tinha relação com a evolução do espírito. A moral contida na mensagem, sobretudo a moral evangélica cristã contida na mensagem, era um indicativo de que a mensagem provinha de inteligências mais avançadas. Outras mensagens mostravam-se inferiores, de espíritos ora zombeteiros, ora de parcos conhecimentos. Foi então Kardec realizando uma peneira minuciosa, que levou anos, até chegar a um conjunto
de perguntas e respostas. O que fez ele foi organizar essas perguntas da parte dele e as respostas dos espíritos por assunto, organizar por tema, por ideia, por importância, por relevância, até criar uma estrutura de perguntas e respostas que retratassem inteiramente o pensamento dos espíritos, mas cujas respostas compusessem uma doutrina, o edifício de uma doutrina perfeitamente concetânea com a lógica e com a moral cristã. Desse modo, veio a surgir o Livro dos Espíritos, que é, na verdade, a reunião do pensamento dos espíritos. Eu vos enviarei um paracleto que vos dirá tudo aquilo que eu não pude dizer, porque a época não comportava. A primeira grande transformação social, moral, cultural, jurídica, humana, tecnológica, científica, filosófica, a primeira grande transformação foi no século XIX. E foi aí que surgiu a doutrina espírita, vinda diretamente dos espíritos. Kardec não imaginava passar de um livro, mas ele foi conclamado a justamente montar o edifício da doutrina espírita de forma perfeita, com 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que explica toda a metodologia utilizada para coletar estas respostas, todo o rigorismo que se utilizou Kardec para separar o joio do trigo, para não ser enganado. Eis que ele deixava um lápis e um papel numa gaveta fechada. Abria a gaveta e a mensagem encontrava-se ali escrita, sob as vistas de todos os circunstantes. Então, esse rigor metodológico, que é explicado muito bem no Livro dos Médiuns, abre caminho para o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec destaca trechos da Bíblia, diversos trechos da Bíblia, de conteúdo mais polêmico, de conteúdo aparentemente mais contraditório, mais emblemático, com expressões às vezes de duplo sentido. Quando Cristo diz num determinado momento, é preciso odiar vosso pai e vossa mãe para seguir-me, ele analisa essa questão de que odiar seria esse. Amai-vos uns aos outros, como Cristo diria odiar, ele analisa isso também. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele simplesmente desvenda todos os trechos bíblicos fundamentais que causavam controvérsia, dificuldade de interpretação. No início desse livro, expõe ele o pensamento de Sócrates e Platão, que se mostram perfeitamente concetâneos com a noção da sobrevivência da alma, da comunicabilidade dos espíritos e da reencarnação. Mostra que Sócrates e Platão tinham essa noção perfeitamente enraizada em seus pensamentos. E vemos isso de uma forma muito clara no livro. Então, esse é o terceiro. O quarto livro é O Céu e o Inferno, em cuja segunda parte faz Kardec um preciosíssimo estudo a respeito de diversas classes de espíritos. Espíritos de pessoas mais nobres, pessoas de bom caráter, pessoas preguiçosas, pessoas de mau caráter, criminosos, suicidas, todo tipo de pessoa. O relato claro destas pessoas, relato literal, através de médiuns, de como elas se viram no plano espiritual, o que elas sentiram, como elas percebiam o que estava em volta delas no plano espiritual, como elas despertaram, quais dificuldades elas enfrentaram, como se manifestou para elas a realidade. Várias classes de espíritos de todo tipo, expiações terrestres, pessoas que nasceram com deficiências, pessoas que nada fizeram, nem o bem nem o mal, viveram na ociosidade, toda classe de espíritos fez ele essa coletânea de mensagens onde os espíritos relatavam perguntas e respostas. O médium dizia, o que vês? Vejo o vazio, etc. E nessa troca, a segunda parte do livro Céu e Inferno traz exatamente estas revelações de grande valor, porque tratam-se de espíritos cujas condições, por certo, nós estamos em alguma delas, porque Kardec abordou diversas classes, mostrando, através da palavra dos espíritos desencarnados, a posição em que eles se encontravam.
Em seguida vem o livro final, a Gênese, que analisa pontos cruciais da formação da Terra, analisa assuntos de grande relevância, de relevância para a astronomia, para a estrutura da Terra, que é, metodologicamente, o final da codificação espírita de 5 livros. Justamente este, a Gênese, publicado em 1868. Veio a desencarnar Kardec em 1869, exatamente após haver completado toda esta jornada de grande valia, que é a terceira revelação. A terceira revelação é o Espiritismo. E aí surge uma questão fundamental que vem da pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 627, que é a seguinte. Kardec indaga com muita lucidez. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? E os Espíritos dão a maravilhosa resposta. É a seguinte: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão, ou seja, a missão dos Espíritos, é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e é por isso que se torna necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Esta é a majestosa resposta que os Espíritos dão. Uma questão que eu quero destacar com grande relevância é o fato de que, para aqueles que contestam a veracidade do fenômeno da psicografia ou da psicofonia, ou melhor dizendo, do fenômeno de comunicabilidade dos espíritos, os argumentos para isso, a favor dessa comunicabilidade, são fatais. Em primeiro lugar, no Velho Testamento, ao condenar Moisés a comunicação com os mortos, o fez para condenar as comunicações frívolas, vazias, de interesses mesquinhos. Eis que o Cristo, quando subiu ao Monte Tabor e conversou com Moisés e Elias, e os discípulos até perguntaram se Cristo queria 3 tendas, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e outra tenda para o próprio Cristo, mostrou o Cristo com isso que a comunicação com os mortos ela é louvável desde que feita com propósitos instrutivos, propósitos sérios, propósitos de elevação moral e espiritual. Neste caso, é um caso diferente do caso que se referia a Moisés. Este é o primeiro argumento. Só podia condenar Moisés uma comunicação que fosse possível. Não se condena o que é impossível, só se condena o que é possível. Mas ainda assim tinha um sentido, cujo sentido Cristo explicou muito bem ao comunicar-se com 2 mortos no Monte Tabor. Irei abstrair as doutrinas que dizem que Elias foi arrebatado. 500 anos antes de Cristo, Elias foi arrebatado. Ninguém na face da terra até hoje pôde ter seu corpo físico perpetuamente durante 500 anos em algum lugar. Não seria Elias que, ao invés de ter morrido, teria sido arrebatado. É preciso desertar da razão, abandonar completamente a razão para crer em algo desse tipo. Mas a questão da comunicação, da possibilidade de comunicação,
dos desencarnados conosco se mostra na resposta que acabei de ler. Analisemos em primeiro lugar qual o conteúdo moral, qual o conteúdo moral desta mensagem, qual a estrutura moral, a qualidade, a riqueza dos ensinamentos trazidos. Não é para qualquer um de nós. Não são belas palavras vazias, com revestimento retórico de beleza. Não. São palavras objetivas, sérias e que vão direto ao ponto que interessa ir. Portanto, nossa compreensão a respeito da terceira revelação se mostra perfeitamente coerente. A doutrina espírita, quando surgiu, em 1857, 18 de abril, ela inaugurou um novo tempo. Questionado Kardec se o espiritismo seria a religião do futuro, Kardec disse: não, será o futuro das religiões, será uma lâmpada do brilho solar para debruçar-se sobre toda a Terra e sobre todas as doutrinas, mostrando sua coerência, criando um conceito de lógica a partir de tudo. Tanto que muitos espíritas de grande renome, como Haroldo Dutra Dias, como o próprio Divaldo Franco, Chico Xavier, declaram que o espiritismo não é a religião do espiritismo. A doutrina espírita ou o espiritismo adotam a religião do amor cósmico, universal. É a religião do amor cósmico, porque entendemos que Deus não é um Deus antropomórfico, feito à forma de homem, não é um Deus de paixões, um Deus de revolta, um Deus de crítica. É o Deus das galáxias, das nebulosas, da Via Láctea, do sistema solar, de todos os sistemas. O nosso Deus é o Deus do nosso inimigo, daquele que nos quer mal, é o Deus de todas as religiões. Por isso, o Espiritismo não cria prosélitos, não quer angariar sócios, não quer angariar pessoas. Ele manifesta-se como revelação de orientação para que nós não percamos uma encarnação em vão, não joguemos fora o nosso tempo aqui na Terra mais uma vez. Vem nos orientar a seguir o caminho da conduta reta, da ética, do amor para com os semelhantes, do amor para com a vida. É a conduta que nada mais retrata o que dizia o Cristo. O Cristo, quando falava, por exemplo, no Sermão do Monte, que se referia à oração, era muito claro ao condenar os hipócritas. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que oram de pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens, que oram nas esquinas das ruas largas para serem aplaudidos. Eis que já receberam sua recompensa. Vós, quando orardes, não penses trazer algo novo a vosso Pai, que já sabe de tudo o que precisais, antes mesmo de revelardes. Quando orardes, entrai em vosso aposento, fechai a porta e orai no segredo, porque vosso Pai que vos ouve no segredo virá em vosso auxílio. Ou seja, condenava ele a hipocrisia, a oração hipócrita palavrosa. No Sermão do Monte dizia ele: não penseis que ao orardes com palavras repetidas e quantidade verborrágica serás ouvidos. É com o coração que se ora. Portanto, já mostrava o Cristo na ocasião que é a conduta que é válida, e não orar em templos de pedra, em altares suntuosos, com mármores, com imagens. O importante é a sinceridade, a conduta na oração, a conduta na vida, a conduta com os semelhantes, a conduta diante de tudo, que é o que o Espiritismo nos mostra. A doutrina espírita ressalta a conduta, uma doutrina que nos vem sem nenhum tipo de misticismo, amuleto, cantoria, palavra cabalística, sagrada, qualquer tipo de roupa. Poucas pessoas sabem, mas o Espiritismo, a doutrina espírita trazida por Allan Kardec em 1857, através do ensinamento dos espíritos, não tem mesa branca. Não é uma doutrina de mesa branca. A mesa branca é um elemento que as pessoas se utilizam para realizar determinadas práticas de acordo com a necessidade que elas identificam, mas a mesa não precisa ser branca. A questão não é ritualística, não é dogmática.
A doutrina espírita é uma doutrina de libertação, que nos desperta para o aspecto filosófico, nos mostra o aspecto científico, nos conclama para o aspecto religioso, nos desperta e nos faz entender o aspecto moral. É uma doutrina de múltiplos aspectos, mas sobretudo calcada na conduta, na moralidade e na ética da pessoa humana diante de sua vida, mostrando que somos imortais. Portanto, a construção nossa não é a construção da matéria para daqui a pouco, é a construção que permanece conosco. Se no dia da minha desencarnação deixo roupa do corpo, bens, tudo que pode existir, até o meu próprio corpo, deixo aqui, é evidente que o que permanece comigo é só o que foi construído em patamar moral, em patamar intelectual. É aquilo que ficou na minha consciência, é a amizade, é o amor, é tudo que eu fiz de bom e de ruim. A minha conduta, aquilo que eu semeei no coração dos meus semelhantes, tanto de bom como de ruim, é isso que fica comigo. Depois que abandono a indumentária carnal e os bens materiais na terra. Então, a construção do espírito é a construção que ele leva para a imortalidade. Esta é a construção que ele leva para a imortalidade. E esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz de maneira tão clara, ademais, doutrina continuada no século XX, pelos nobilíssimos ensinamentos trazidos por Chico Xavier, através de Emmanuel, André Luiz, e tantos outros espíritos, Ivone do Amaral Pereira, ou Ivone Pereira do Amaral, agora não me recordo ao certo, com o livro maravilhoso Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, escritor falecido em 1895, Zilda Gama, Divaldo Franco, através do espírito Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, vem nos trazer ensinamentos novos, agora já no século XXI, as nobilíssimas palavras extremamente enriquecedoras do nobre confrade Haroldo Dutra Dias, juiz de direito de Minas Gerais, Aguinaldo Paviani, de Votuporanga, Raul Teixeira, como não, o próprio Divaldo Franco, que já mencionei, são pessoas que visam trazer novos ensinamentos, acrescentando aos ensinamentos já consolidados da doutrina espírita, porque o próprio Kardec dizia que a doutrina espírita ia ser constantemente reconstruída e aprimorada de acordo com a evolução da população, do mundo. Imaginemos que Kardec declarou: o espiritismo acompanha a ciência. Onde a ciência disser algo diferente do espiritismo, que o espiritismo modifique seus preceitos para acompanhar a ciência. Kardec dizia isso. Não se considerava ele acima da ciência. Não queria ele queimar Galileu, porque Galileu disse que a Terra era redonda e que girava em torno do Sol, como aconteceu com as doutrinas sectárias da época. Não, ele dizia acompanhar a ciência. No entanto, desde então, nunca a ciência contradisse nenhum preceito espírita. Por coincidência, não é? Mas nunca a ciência até hoje contradisse nenhum ensinamento espírita. Muitas vezes o espiritismo trouxe dados novos que a ciência olhou com certa reserva, mas que foram confirmados 20, 30, 40, 50 anos depois. Ensinamentos que nos foram trazidos por André Luiz, por Emmanuel, muito raros, mas que depois foram confirmados. Portanto, a grande lógica disso é a evolução da humanidade. Temos na doutrina espírita associações gigantescas de pessoas de evolução enorme, intelectual, caminhando para uma evolução moral cada vez maior. Temos a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, somente composta por magistrados, juízes, por desembargadores, por ministros de tribunais superiores, pessoas de elevadíssima capacidade intelectual, abraçando a doutrina espírita e aplicando-a pela ótica do direito às novas realidades que se apresentam. Temos a Associação Jurídico Espírita em vários estados do Brasil, praticamente todos, onde questões jurídicas são analisadas pela ótica do espiritismo. Temos associações de médicos espíritas, de psicólogos espíritas. Ou seja, temos uma humanidade caminhando para uma espiritualização da matéria, caminhando para adentrar na era do espírito.
Eis que estamos num momento de transição planetária, onde espíritos de mais elevado quilate estão reencarnando neste momento, e espíritos mais atrasados da Terra estão reencarnando em planos inferiores. Ou seja, está sofrendo a Terra, e a partir de 2012 irá sofrer ainda com mais intensidade, esta transformação de espíritos. Eis que a evolução de um globo, Marte, Urano, Saturno, Plutão, Júpiter, a Terra, Mercúrio, a evolução de um planeta é da população deste planeta, da evolução moral da população deste planeta. É o que vai fazendo com que o planeta se adapte às novas realidades humanas que sobre ele se encontram. Temos esse ensinamento muito claro a respeito da terceira revelação. Algumas pessoas que porventura apresentem-se refratárias e contrárias à questão da terceira revelação devem compreender que a humanidade de fato se modificou no século XIX, conforme coloquei, e que não justificaria essa demora toda até o presente instante para que o Jesus que nós conhecemos enviasse um novo mensageiro. Ele não dormiria e não deixaria de fazê-lo no momento em que a humanidade estivesse apta a compreender. Eis que a doutrina espírita, que no século XIX vem como consolador prometido pelo Cristo, como a terceira revelação, mostra-se perfeitamente concetânea com todos os seus preceitos, inclusive interpretando ensinamentos do Cristo que foram mal interpretados durante séculos e que foram geradores de guerras e de grandes problemas, de grandes crueldades que a humanidade cometeu ao longo dos séculos, como revoluções, como a própria Inquisição, na época da Idade Média, época das Trevas. Entendemos que a doutrina espírita abre um caminho de análise, cujo século XX acrescenta sem modificar seus postulados. Entendemos que a doutrina espírita, ela traz uma característica fantasticamente maravilhosa, que é a capacidade de sempre ir se aprimorando, sempre ir se desenvolvendo de acordo com a evolução da humanidade, sem contradizer os preceitos do Cristo e sem contradizer a própria codificação básica trazida por Kardec no século XIX. Ou seja, acompanha o desenvolvimento da humanidade, lhe traz luzes, a doutrina espírita, sem, no entanto, modificar nenhum desses pressupostos, que é a doutrina do Cristo e o Espiritismo, que posteriormente veio ampliar os seus conceitos e explicá-los melhor. Exemplo disso, eu próprio li 3 livros sobre perispírito, um deles com 600 páginas, de Zalmino Zimmermann, que é o presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ou ex-presidente nesse momento, não sei dizer ao certo. Perispírito é justamente o envoltório semimaterial que faz a ligação entre o corpo material e o espírito imaterial. É onde se plasmam as enfermidades, as energias, os pensamentos, as decisões, as condutas, onde tudo se fica preso, gravado, tudo fica plástico. É justamente o perispírito que se reduz para entrar num feto quando ocorre a gestação e o nascimento. É o perispírito que guarda as más condutas, é o perispírito que guarda a elevação espiritual, que se purifica, que se amplia, se ilumina, se torna mais etéreo, mais translúcido, mais diáfano. O perispírito é um conceito importantíssimo, já fiz um vídeo a esse respeito anteriormente. Mas enfim, na época de Kardec, o perispírito foi colocado para que as pessoas o conhecessem. Mas só no século XX é que surgiram esses livros de extrema complexidade e de detalhamento profundo explicando o perispírito. Convido todos a lerem um livro ditado pelo espírito André Luiz para o Chico Xavier, chamado Evolução em Dois Mundos. É um livro de grande complexidade científica, biológica, bioquímica, de grande dificuldade de leitura, mas que conseguimos entender se o lermos devagar. É um livro muito complexo, que compreendemos que aquilo não viria jamais da cabeça do Chico Xavier se fosse possível. É um ensinamento já de grau científico mais apurado, para mostrar à humanidade já do século XX que ela tem campo para desenvolver-se.
Eis que hoje temos muitos médicos espíritas, temos muitos físicos espíritas, temos pessoas de grande ciência, de grande inteligência, que entendem que o espiritismo possui uma gama ampliada de setores para serem estudados e serem aprimorados, sem esquecer jamais o aspecto moral, da caridade, do bem ao próximo, o aspecto religioso, mas não de rituais, de dogmas, mas religioso no sentido de religação, religare, do latim, para unir a criatura à força criadora, no sentido de ligação nossa com o cosmos, com o Criador do cosmos. Então compreendemos que estes ensinamentos, ampliados no século XX, através desses livros mais complexos, são presente para todos nós, para que saibamos caminhar uma trilha mais segura e para que possamos entender a aplicabilidade e a importância do governador da Terra, daquele que presidiu há 4 bilhões e meio de anos atrás a formação da Terra como globo incandescente, aquele que presidiu e guiou a manifestação primorosa e primordial da vida, que é Jesus Cristo, grande governador da Terra, o grande mentor de tudo, sob a égide de Deus, o Criador, logicamente, de todos os sistemas, de absolutamente tudo. Mas na Terra, o responsável da Terra é o Jesus Cristo, que uma vez encarnou entre nós e que precisou de 1000 anos para adensar o seu perispírito e caber num corpo humano, porque se ele encarnasse, sua luz seria da dimensão de um sol, nenhum de nós poderia suportar. Este é o Cristo que a doutrina espírita nos mostra, muito mais ampliado, muito mais senhor de uma doutrina que ele trouxe, que no fundo não é dele, é de Deus. Veio trazer as palavras de meu Pai, é a doutrina do Criador, que nos traz uma luz para que através do amor, da ética, da conduta, da caridade, do amai-vos uns aos outros, nós possamos galgar o caminho florido que vai nos conduzir às alturas, aos píncaros da espiritualidade, onde nós possamos tornar o nosso perispírito, o nosso espírito mais luminoso, mais ampliado, mais diáfano, e possamos conquistar degraus espirituais, encarnar em lugares melhores, mais paradisíacos, mais belos, mais divinos do que a Terra, onde o amor não seja exceção, mas seja regra. Isto é o caminho da ascensão evolutiva, perene, constante do espírito. E nós estamos agora num momento em que temos que dar esse passo. E a doutrina espírita vem como uma alavanca para evitar que nós percamos mais encarnações cometendo erros, sendo ignorantes, sendo gananciosos, sendo egoístas, sendo vaidosos, tendo ganância exacerbada com os bens da matéria que se perdem na Terra, e que possamos então galgar caminhos mais elevados. Este é o ensinamento que a doutrina espírita nos traz. Fiquem com Deus todos, na paz de Jesus Cristo, e que Deus os ilumine a todos. Muito obrigado.